Bem-vindo às notícias no Jornal de Manica da televisão comunitária do Chimoio do Instituto de Comunicação Social de Manica. 95 jornalistas de diversos órgãos de comunicação social na província de Manica foram vacinados em Chimoio para a prevenção da pandemia da Covid-19. Trata-se da primeira dose da vacina Covishield. O Centro de Saúde Eduardo Mondlane, no centro da cidade de Chimoio, foi o local escolhido para a vacinação de jornalistas sediados na capital provincial de Manica. Trata-se da primeira dose da vacina Covishield. Pretende-se com a vacinação imunizar a classe jornalística por ser um dos grupos de alto risco devido ao seu contacto diário com várias camadas sociais. O processo abrangeu igualmente os jornalistas sediados em outros pontos da província. O sentimento é bom, né? Não esperava poder vacinar, mas consegui passar aqui, que era o meu medo. E eu deixo um apelo a todos os meus colegas para que possam aderir ao processo de vacinação, para que nós possamos nos tornar imunes, porque nós somos pessoas que correm atrás de informação e sofremos vários riscos de contrair a Covid-19. Então, os colegas adiram ao processo de vacinação. Processo muito simples. O importante é mantermos a nossa imunização como deve ser, porque muitos pensam que essa vacinação contra a Covid-19 é um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa muito simples. Você chega, só fala o nome do seu órgão e logo passa pela vacinação, um processo muito simples. Ao nível dos distritos também já estão criadas as condições. Os colegas que lá se encontram, estou a falar de Machaz, Espungabeira, Machaz, Chitobe neste caso, distrito de Machaz, Espungabeira, Mussurize, Barwe, Catandica e Tambara, onde foram colegas hoje em missão de serviço. As condições são criadas para que eles possam exatamente serem vacinados nos centros de saúde de referência. Entretanto, a vacinação dos jornalistas coincidiu com a comemoração do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O secretário provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ Manica, reconhece haver melhorias no exercício da atividade jornalística, mas entende haver ainda muitos desafios. O terrorismo em Cabo Delgado, ataques armados na zona centro do país, a Covid-19, são fenômenos que influenciam negativamente na atividade jornalística. Por isso, os profissionais de comunicação social são chamados a ser vigilantes contra estes e outros fenômenos. Estamos num bom caminho, pese embora tenha elencado esses desafios todos, eu iria acrescentar as redes sociais, que em algum momento estão a dar um passo à frente em relação a nós, no tratamento da matéria noticiosa. Alguns colegas até têm se socorrido dessas redes sociais para produzir uma matéria noticiosa num órgão de comunicação social, o que constitui um perigo, porque nem toda a informação que circula nas redes sociais é verídica. 90% é falsa. Então, há esta necessidade de todos terem que, antes de publicar uma informação extraída das redes sociais, ver até que ponto esta informação é verdadeira. Desafios que isso nos remete é porque nós, como classe, temos que continuar a trabalhar e continuar a desenvolver esforços para que aquilo que é a informação, que é o nosso dever de dar ao público, possamos fazê-lo com saúde, com muita responsabilidade, com sentido de pátria, porque como moçambicanos é nosso dever, além de ser jornalistas, é nosso dever proteger os interesses nacionais. Os jornalistas são chamados a se tornarem cada vez mais sérios, mais seletivos, mais responsáveis. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado a cada 3 de maio. A data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de maio de 1993. Seguimos no Jornal de Manica com outras notas. Mais de 1000 trabalhadores viram os seus contratos rescindidos devido à pandemia da Covid-19 na província de Manica. A informação foi revelada pelo secretário executivo provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, em Manica, João Dango, no contexto das celebrações do Dia Internacional do Trabalhador. Segundo a fonte, o número resulta do encerramento forçado de 76 empresas devido à ocorrência da pandemia Covid-19.
abril de 2020 a abril de 2021, 176 trabalhadores viram seus contratos de trabalho rescindidos, alegadamente por motivo econômico, de mercado, estrutural, e muitas vezes essas empresas admitem novos trabalhadores no espaço inferior a 2 meses. Por outro lado, devido à Covid-19 de março de 2020 a 30 de abril de 2021, 76 empresas foram forçadas a suspender o contrato de trabalho, onde foram abrangidos 1.144 trabalhadores, estando nesta situação 14 empresas com 336 trabalhadores. No que diz respeito aos conflitos laborais, durante o período compreendido entre o segundo trimestre de 2020 a primeiro trimestre do corrente ano, o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral de Manica registrou 448 casos de conflitos laborais, dos quais 360 alcançaram acordos e 88 trabalhadores foram despedidos, não obstante terem recebido certidão de impasse. Fazer reflexão em torno do futuro do mundo do trabalho e como nos tornar mais fortes, capazes de desafiar a agenda neoliberal de alguns empregadores que pretendem deixar a classe trabalhadora sem sindicato e fraca. A título de exemplo, a existência de empregadores que não permite a retenção na fonte de cota sindical dos trabalhadores sindicalizados. Empregador que desmotiva os trabalhadores por via de manobra dilatória a não se organizar em comitês sindicais, entre outras situações que passamos a citar. Tendência silenciosa de promoção de emprego precário nas empresas pequenas e médias, quando essas usam de forma abusiva a prerrogativa da faculdade destas celebrarem um contrato de trabalho a prazo certo nos primeiros 10 anos da sua atividade. Condições péssimas de trabalho, sobretudo nos estabelecimentos de venda de material de construção, destacando o estabelecimento de venda de cimento. Sindicatos junto na luta pelo bem-estar, paz e progresso foi o lema da celebração do Dia do Trabalhador em 2021. Diversas entidades, entre públicas e da sociedade civil, que trabalham em prol da criança, juntam-se em Chimoio para refletir e trocar experiências sobre as melhores formas de combater as uniões prematuras, tendo como base a Lei 19/2019. A reportagem de Tomás Gimo e Raul Viegas. Em tempos de pandemia Covid-19 e ataques terroristas em Cabo Delgado, Moçambique ainda teima em não sair da lista dos países com altas taxas de casamentos prematuros no mundo e na África Austral, sendo assim mais uma preocupação da nação e preocupação também do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, segundo a coordenadora daquele organismo em Sofala, Daisy Mahores. Constitui, pois, um dos desafios mais sérios que o país enfrenta. De acordo com os dados estatísticos, 48% das mulheres entre 20 a 24 anos casaram-se antes dos 18 anos de idade. Isso significa que uma em cada 2 raparigas já estão casadas antes de atingirem os seus 18 anos. As consequências deste fenômeno são devastadoras para a rapariga, a família, a comunidade e a sociedade em geral, pois maior parte das desistências escolares estão ligadas à gravidez precoce e a maior porcentagem de casos de violência doméstica estão também relacionados com as uniões prematuras, o que são e outras consequências físicas e sociais a elas agregadas. Apesar de muitas ações em curso e mesmo com a aprovação e entrada em vigor em 2019 da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, a província de Manica continua no topo das que registra casos de violação dos direitos da rapariga, os casamentos precoces. Aliás, segundo o juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Manica, Ernesto Mueia, só em 2020 foram registrados 67 casos relacionados com uniões prematuras. Ao nível da nossa província, o Gabinete de Atendimento à Mulher e Crianças Vítimas de Violência registrou no ano passado 22 casos de uniões com crianças do sexo feminino,
com idades compreendidas entre 14 e 16 anos. Um caso de coação por união de menor de 15 anos. 5 casos de violência contra crianças menores de idade entre 13 e 15 anos. 6 casos de autorização e incentivo à união de menores de 13 e 16 anos. 32 casos de atos sexuais com crianças de idade compreendidas entre 13 e 17 anos. Um caso de noivado com criança de 14 anos e um caso de entrega de criança em troca de valores, totalizando 67 casos. E no primeiro trimestre do corrente ano, o gabinete registrou 7 casos, dos quais 4 no distrito de Manica, 2 em Vanduz e 1 na cidade de Chimoio. Os nossos tribunais julgaram em 2020 11 processos relativos a crimes previstos na Lei de Proteção e Prevenção às Uniões Prematuras, e durante o primeiro trimestre do corrente ano já houve nos nossos tribunais um registro de 20 processos entrados e todos eles findos. Os dados foram apresentados durante um seminário havido em Chimoio, em que juízes, procuradores, agentes da Polícia da República de Moçambique, técnicos e dirigentes da ação social e conservadores de todos os distritos da província de Manica passaram em revista a Lei das Uniões Prematuras, refletiram sobre o que fazem, as dificuldades que enfrentam e perspectivaram ações para que a criança de hoje seja um bom adulto de amanhã. É uma ocasião de aprendizagem, troca de experiências, pois estão aqui profissionais de diferentes áreas que contribuem nesta área, mas igualmente para analisar a contribuição que cada setor pode dar para a prevenção e na resposta dos casos das uniões prematuras, sendo esta uma agenda coletiva e não individual. Pelo que agradecemos a vossa atenção e esperamos que grandes decisões sejam tomadas e aprendidas ao longo destes 2 dias de trabalho. Muito obrigada. A especialidade desta lei, os nossos magistrados terão o desafio de dominá-la, de tal modo que possam resolver todas as questões de natureza criminal e civil, quer de ordem substantiva ou adjetiva, incluindo na apreciação de decisões sobre a tutela cautelar. Aproveitemos esta ocasião para sanar quaisquer equívocos que possam resultar de alguma ambiguidade da lei. O Ministério Público age na proteção da criança, age na responsabilização criminal com distribuidade dos crimes de crime público e semipúblicos. Tudo faremos para que a criança beneficie desta proteção integral. Só podemos ser homens do amanhã se protegermos devidamente crianças de hoje. Esta e outras constatações impõem que os atores do judiciário busquem as melhores respostas que os permita aprimorar os seus conhecimentos no exercício da judicatura, procurando buscar ainda a melhor interpretação que garanta a aplicação uniforme da lei. Queremos que, com este seminário, não se espera apenas a mera divulgação da Lei de Proteção e Prevenção das Uniões Prematuras. Pretende-se, mais do que isso, envolver diretamente todos os atores do sistema judiciário, sensibilizando os juízes e procuradores sobre a importância dos direitos de proteção à criança. Serve ainda para despertar os magistrados sobre a relevância do respeito ao direito à honra e à dignidade das crianças, ao direito que elas têm de crescer num ambiente são e livre e ao direito que elas têm de estudar e de se desenvolver, sendo, por isso, absolutamente inadmissível que elas sejam sujeitas de qualquer união ou violência sexual prematura. A Save the Children, uma organização da sociedade civil que organizou o evento juntamente com a Unicef, através da sua diretora de programas em Manica, Ana Dulce Guisado, diz que o encontro foi uma oportunidade para sanar alguns problemas que ainda ocorrem nos distritos e propiciam a violação dos direitos da criança e da rapariga. Temos situações em algumas comunidades que denunciaram casos
e que esses casos ainda não tiveram resposta. Então isto minimiza um pouco, desmoraliza um pouco as comunidades de poderem partilhar ou apresentar esses casos. Então, para nós esse seminário é extremamente importante porque com a informação que vai ser partilhada aos magistrados, aos agentes da polícia, aos agentes da ação social que têm recebido esses casos, vai nos ajudar a que eles percebam melhor como tratar esses casos e como dar resposta de forma segura. Eventos da mesma natureza têm lugar em todas as províncias do país. Sete localidades das 95 que a província de Manica possui ainda não têm acesso à rede de telefonia móvel. Trata-se das localidades dos distritos de Tambara, Sussundenga, Mussurize, Guru e Makossa. Esta informação foi avançada pelo porta-voz da 6ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo Provincial de Manica, Firmino Jaqueta. O posto administrativo de Nguawala, no distrito de Makossa, também não tem acesso à rede de telefonia móvel, dificultando deste modo a comunicação com a sede distrital. Foi recomendada a Direção Provincial de Transportes e Comunicação para trabalhar junto das companhias para que realmente se consiga colocar esta condição de comunicação para essas localidades, esse posto administrativo, que é muito importante. Este posto administrativo é o posto administrativo de Nguawala, que neste momento não tem nenhuma comunicação, digamos assim, com nenhuma rede, e é uma prioridade grande para o Conselho Executivo Provincial possa fazer que esse trabalho aconteça. O Conselho Executivo Provincial olha com satisfação a redução de casos ativos da Covid-19 na província, mas entende que as medidas de prevenção e combate à pandemia viral não devem ser esquecidas. A questão do coronavírus, nós estamos a saber que agora estamos na segunda fase de vacinação, que esta segunda fase compreende muitos grupos, e estes grupos queremos já conseguir para que esses não deixem de participar, não deixem de estar nos lugares onde vão ser vacinados. Neste caso estamos a referir-nos aos estudantes finalistas dos cursos de saúde, que são muitos e estão neste grupo. Temos os diabéticos que não foram vacinados na primeira fase, temos as forças policiais, temos os professores do ensino primário, portanto é um grupo grande, é mais grande incluso até que o primeiro grupo. Ainda nesta sessão, o Conselho Executivo Provincial mostrou preocupação pela falta de manutenção dos edifícios públicos. É verificado que os edifícios públicos, e são muitos, em algum momento não têm sido levados a sério aquilo que é o trabalho de reabilitação, manutenção, que é muito importante para que os edifícios durem bastante tempo. Porque, na verdade, o lema até ali, o que se está a discutir ali é que o edifício dure mais tempo e que use para muita gente ao longo dos anos. Esta é a intenção do edifício, não destruir os edifícios quando são novos, não deixarmos de fazer aquilo que devemos fazer para que o edifício realmente sirva para aquilo que deve servir e não seja oneroso a sua reabilitação ou a sua manutenção. Caro telespectador, continue a cumprir rigorosamente com as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 emanadas pelas autoridades sanitárias. Desta forma, colocamos ponto final a mais uma edição do Jornal de Manica da televisão comunitária do Chimoio do Instituto de Comunicação Social de Manica. Próximo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, fique bem.